Na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as normas ABNT de desenho técnico e caligrafia técnica. Em primeiro lugar, para que servem normas técnicas e padronização de desenhos? Padronização ou normalização do desenho técnico, ela tem como objetivo uniformizar o desenho através de um conjunto de regras ou recomendações que regulamenta a execução e a leitura de um desenho técnico. Por que nós queremos essa uniformização? Que essa uniformização ela permite a produção multiplicada de um determinado procedimento em diferentes áreas e com a baixa incidência de erros, aumenta a produtividade do trabalho na engenharia. Aqui tem mais alguns benefícios da padronização dos desenhos técnicos. Esses benefícios estão todos relacionados com melhoria de produtividade, porque os trabalhadores envolvidos na elaboração do projeto se comunicam melhor, o tempo de elaboração dos projetos é reduzido, também o treinamento dos profissionais que vão elaborar esses projetos e dos profissionais que vão fazer a leitura. Existem várias instituições que estabelecem padrões normativos para desenho técnico e para a área técnica de engenharia, entre as quais as que estão listadas aqui na apresentação: ISO, ANSI, ASTM, ABNT, entre outros. Aqui no Brasil, quem estabelece as normas de desenho técnico é a ABNT. Para algumas áreas específicas, a ABNT ela faz menção a normas internacionais do Mercosul ou europeias. Tá? O caso da IEC na área de engenharia elétrica e o caso da EMN, tem muitos tópicos que faz menção na área de engenharia civil. Entre as normas de desenho técnico que a ABNT define estão as normas do formato de papel adotado para a elaboração dos projetos, representação do desenho, as linhas e suas espessuras, escala, caligrafia técnica, cotas, legenda, dobra padrão para transporte e outras normas normalmente específicas do desenho técnico de cada área de trabalho. A norma que define o padrão das folhas de desenho técnico é a norma 10.068, tá? Que ela estabelece as diretrizes da folha de desenho, layout e dimensões. Para definir o tamanho padrão e as dimensões do layout, essa norma ela parte do tamanho padrão, que é o tamanho A0, e essa folha A0 ela contém 1 metro quadrado de área. Que dimensões? Ela consiste num retângulo de dimensões 141 milímetros a 1.189 por 1.189 milímetros. Como vocês podem observar, os demais tamanhos de folha, a NBR 10.068, são definidos através da dobra do tamanho anterior na sua maior dimensão. Portanto, como vocês podem observar, o A0, que é o que tem 1.189 milímetros por 841 milímetros, quando dobrado na sua maior dimensão, na sua largura, conforme apresentado aqui na orientação retrato, ele vai gerar o tamanho A1, que vai ter 841 milímetros, sua orientação paisagem, por 594 milímetros. Para gerar o tamanho A2, nós vamos dobrar a maior dimensão do retângulo do A1, metade, e gerar o tamanho de papel A2, que contém 594 milímetros por 420 milímetros. Para gerar o tamanho de papel A3, você vai dobrar o A2 na sua maior dimensão, pela metade, e vai gerar o papel de 297 milímetros por 420 milímetros. E para gerar o A4, o tamanho de papel comum que nós costumamos trabalhar, nós vamos dobrar o A3 na metade, e vamos obter uma folha de tamanho de 297 milímetros por 210 milímetros. Cada tamanho padrão de papel possui dimensões das margens para apresentação do layout adequado para aquele tamanho, das medidas de margem e alguns tamanhos de legenda. A legenda internamente ela não tem um padrão. O que importa é que a largura das linhas não pode ser inferior a essas medidas que estão representadas na tela e o seu comprimento tem que ser os tamanhos informados aqui nessa coluna. Outro detalhe importante quanto à padronização da legenda é a sua localização, sempre representada dentro da margem do canto inferior direito da folha. Legenda ela tem que conter informações essenciais para o desenho: título, escala, unidade, data, nome da empresa proprietária, nome do projetista, número da folha, total de folhas
eventualmente pode ter uma seção de comentários, né? É muito comum nos projetos com várias pranchas e elaborados em folhas A0 e A1, que são as folhas mais comuns de se trabalhar no desenho de edificações. Aqui tem alguns exemplos da legenda, do posicionamento da legenda e dos espaços de comentários em alguns tipos de layout. Esse daqui é o layout que costuma ser o A3, esse aqui costuma ser o layout A4. Caligrafia técnica, ela é a fonte ISO-CP do Word ou do AutoCAD, caso vocês queiram testar. E como que ela é elaborada? Ela é elaborada com base nos princípios de traçado à mão livre de desenho técnico. E o que visa a escrita técnica? Legibilidade, uniformidade e reprodução dos desenhos sem perda de qualidade. Aqui tem um exemplo de como que tem que ser elaborada a caligrafia técnica, quais são as alturas típicas das letras da caligrafia técnica. Como nós vamos trabalhar com CAD na disciplina, nós não vamos precisar elaborar essa caligrafia. Tá? Essa caligrafia, como vocês podem ver, ela é regida através da norma 8402. Linhas para desenho técnico. As linhas para desenho técnico, elas têm tamanhos padrões para atender determinadas finalidades. As espessuras das linhas devem ser escolhidas conforme o tipo, dimensão e escala de desenho técnico, de acordo com os seguintes valores: 0,13, 0,18, 0,25, 35, 50, 70, 1, 40 e 2 milímetros. Cada espessura tem uma finalidade e deve ser mantida para todos os desenhos na mesma escala. Aqui tem alguns exemplos de funções das linhas. A linha contínua e larga, ela serve para representar contornos e arestas visíveis dos desenhos. Linhas contínuas estreitas, utilizadas nas linhas auxiliares, linhas de cota, porque a cota ela não pode receber maior destaque que o desenho. Achuras, seções rebatidas e outras aplicações. Linhas à mão livre e em zigue-zague servem normalmente para representar interrupções ou encurtamento. Linhas tracejadas normalmente servem para representar elementos não visíveis. Linhas trace-ponto estreita para representar linhas de centro, linhas de simetria. Linhas trace-ponto quebradas para representar cortes em desvio. Esses daqui também servem para representar cortes ou superfícies. Tem mais uma série de aplicações, isso no desenho técnico geral. Dobra da folha, ela é estabelecida conforme a NBR 13.142 e ela tem que finalidade de transportar o desenho sem danificá-lo e armazenar o desenho. Cada tamanho de folha tem a sua dobra padrão e o objetivo da dobra dos formatos superiores ao A4 é dobrar as folhas de tal modo que seja possível deixá-las no tamanho A4. E outro detalhe importante, por que a margem esquerda ela acaba sendo maior que as demais? Para que seja possível encadernar os desenhos. Então aqui tem os exemplos de dobra de folha, dobra do formato A0. Primeiro vai se dobrar na horizontal, nesse sentido, e depois fazer dobra na vertical. Tá? Aqui é importante destacar que a legenda ela sempre vai ter que ficar à mostra após dobrar a folha por completo, por isso que a legenda é sempre posicionada no canto inferior direito. Aí para cada tamanho de folha tem um tipo de dobra diferente. Sobre as normas de desenho técnico era isso que eu tinha para falar. Logo em seguida eu vou passar para vocês as demais aulas e as instruções da disciplina.